Bom, boa noite a todos, pessoal. Nós iniciamos hoje mais um webinar promovido aqui pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, especialmente relacionado à temática da qualidade, para conversarmos um pouco sobre as mudanças referentes à versão 6 da norma PAD. É um webinar que tem acontecido todas as quintas-feiras, nesse mesmo horário, às 19h30, e hoje o nosso tema é referente ao princípio 4, que vai falar sobre áreas de apoio e serviços complementares. Nessa apresentação de hoje, estarei eu aqui conduzindo uma parte. Eu sou auditor do PAD também, já da primeira turma. Participo aí ativamente das questões relacionadas à auditoria e acreditação. E quem vai me acompanhar hoje nessa apresentação aqui é a Andressa Gomes. Diga um olá aí, Andressa. Olá, pessoal, boa noite. Posso continuar, Anderson? Pode, deixa eu terminar a introdução. Dá o boa Tá noite, bom. falo oi, Bem, já te chamo de volta. tá bom. Bom, com a gente aqui também a Alicia, que vai dar o nosso suporte aqui pelo CBR, que já está acostumada a aparecer nas nossas auditorias e hoje está fazendo aqui a substituição, a cobertura da Cássia, que não pôde estar presente, especialmente hoje, nessa quinta-feira, mas a Alicia está aí guardando aí as nossas angústias aí, caso a gente precise de alguma coisa. A Alicia que está encarregada de nos ajudar aqui. Boa noite, Alicia, para você. Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês aqui hoje. Boa noite, Alice. Maravilha. Bom, pessoal, alguns avisos antes de iniciarmos efetivamente. A apresentação eu vou postar no chat daqui a pouco para vocês, ou antes do final da apresentação. Então não se preocupem que o PowerPoint vai ser disponibilizado. Caso vocês tenham dúvidas, fiquem à vontade aí de se manifestar no chat. Eu vou pedir a ajuda da Alicia para ir monitorando as perguntas e vou tentar responder na medida que elas forem acontecendo, mas também ao final, né, para a gente deixar a apresentação um pouco mais dinâmica. E um último ponto é que esse webinar não tem a característica de fazer uma discussão de interpretação da norma, tá? O nosso objetivo hoje aqui é falar sobre as mudanças e destacar quais foram as mudanças. Isso é um procedimento que nós já estamos fazendo já há bastante tempo. Eu acho que esse aqui talvez seja o sexto ou sétimo, se eu não me engano. Então a gente está pegando por princípio e cada semana nós apresentamos uma área diferente, destacamos as mudanças que ocorreram da versão 5 para a versão 6. Lembrando também que a versão 6 se inicia já agora em 2026, onde a gente vai fazendo todo o processo de transição. E se você tiver curiosidade de entender como que esse processo de transição vai acontecer, lá no site do CBR, lá onde nós colocamos a norma, já está disponível para consulta, para download gratuitamente, tanto a norma quanto as regras de transição. Então tem um período aí para transição, onde os serviços podem optar por serem acreditados ainda na norma 5, né, na versão 5.1, ou seja, a gente ainda tem um período aí onde os acreditados ainda podem ir se adaptando num ritmo um pouco mais devagar, se for a intenção, e também já tem disponibilizado a sistemática para auditoria já na versão 2016, 2026. 2016 foi quando foi criado. Muito bom. Bom, então, pessoal, antes de eu passar a palavra para a Andressa, eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho, que eu vou fazer uma introdução breve. Andressa, se você quiser, eu posso deixar compartilhando aqui ou então passar para você compartilhar por aí, tá? O Pode que for. deixar, são os mesmos slides, pode deixar. Então eu vou passando aqui na medida que você for Combinado. precisando, eu vou passando aqui os slides. Perfeito. Bom, pessoal, então como eu disse, hoje o assunto é sobre relacionado aqui à parte de serviços, áreas de apoio e serviços complementares. Aqui esse foi a equipe que participou da revisão.
E aí eu sempre gosto de colocar aqui para destacar, porque foi um trabalho incrível que esse pessoal aí fez, dando muito suporte para a gente, trabalhando arduamente no terceiro turno noturno, né? À noite para dar conta de fazer uma ampla revisão dos requisitos, uma discussão muito rica que aconteceu, além de todo o suporte que nós tivemos também do CBR, né, na pessoa da Cássia, da Alicia e de todo o pessoal interno do CBR que também deu muito suporte para a gente na parte de estrutura para que essas reuniões acontecessem. Então fica aqui o agradecimento para todo mundo, realmente foi um trabalho incrível que a gente desenvolveu. E eu estou muito feliz com o resultado, espero que vocês gostem aí do que vão ver ao longo dessa noite. A nossa agenda aqui, então vamos passar pelo princípio 4 e vamos aí de gestão de pessoas, equipamentos, insumos, produtos e serviços, gestão de artigos e superfícies, desinfecção e esterilização e tecnologia da informação. E também teremos não os mesmos itens porque mudam, mas também itens relacionados à teleradiologia. Nessa apresentação, também fiquem à vontade para solicitar a palavra e tirando as dúvidas. Talvez a melhor forma seja para o final, mas se tiver alguma pergunta ou algo que estiver angustiando muito vocês, pode levantar a mão que a gente dá uma paradinha e responde, tá? Fiquem à vontade. Bom, rapidamente antes de passar para a Andressa, a gente tem uma diferença em relação ao princípio aí da 5 para 6, que antes a gente falava com o título de serviços de apoio diagnóstico, e agora nós temos áreas de apoio e serviços complementares, né? E aqui eu fiz um destaque, pessoal, para falar um pouco dessa questão aqui para serviços presenciais ou auditoria regular. Esse nome eu coloquei aqui por conta própria, porque é para diferenciar um pouco também da teleradiologia, onde a dinâmica muda um pouco, tá? Então quando estivermos olhando os requisitos de teleradiologia, vocês vão perceber que nós teremos uma pequena diferença aqui em termos de nomenclatura, tá? Nada muito gritante, mas uma adaptação que é necessária para que na teleradiologia nós não tenhamos uma sobreposição de requisitos que não são aplicáveis dada a característica dos serviços de teleradiologia. E aqui o propósito principal do princípio, que é garantir que o serviço trabalhe com profissionais habilitados, capacitados, assegurando infraestrutura, treinamento, segurança, controle de fornecedores ou qualificação, rastreabilidade de informações e higienização. Isso era na versão 5. A mudança para a versão 6 trouxe um reforço de muitos itens, né? Também garantindo a questão de processos de suporte, né? Que os processos de suporte sejam estruturados, monitorados e alinhados às normas de segurança, qualidade, eficiência e sustentabilidade. Então tem uma visão diferente aqui para os processos de suporte, né? Que são aquelas diversas áreas que acabam suportando a atividade principal, a assistência muitas vezes, né? Então o requisito, como nós já vimos, também abrange gestão de pessoas, equipamentos, insumos, artigos e superfícies, desinfecção, esterilização e TI. A mudança estrutural que nós tivemos da 5 para 6 é que o item de gestão de aquisição, né, que era o 4.2 na versão 5, ele foi reestruturado e o seu conteúdo foi incorporado nos itens 4.2 e 4.3 na versão 6. Então vocês vão perceber que tem essa pequena diferença aí nessa composição de itens, tá? Bom, eu acho que agora... aqui também tem mais um ponto bem rápido. Não, aqui já tô entrando no assunto da Andressa. Desculpe. Andressa, então eu deixo com você. Quando você precisar passar, é só me avisar que eu vou passando o slide aqui. Tá, joia. Obrigada, Anderson. Vocês me ouvem bem? Ótimo. Então, tá bom. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Andressa, sou biomédica, sou auditora PAD desde 2023 e é um prazer imenso estar aqui hoje em mais uma webinar sobre a nova versão da norma PAD.
E agradeço a todos já pela presença, agradeço ao grupo também por todas as reuniões, discussões, foi tudo assim muito rico mesmo. Agradeço ao CBR também pela oportunidade de poder participar, né, de poder estar nessa revisão da norma. E eu vou começar falando um pouquinho aqui sobre gestão de pessoas. Na norma anterior, já era o item 4.1, né? Nessa continua 4.1. Em ambas as versões, o foco é o dimensionamento, qualificação, habilitação e segurança ocupacional. Então, aqui a gente fez um comparativo dos novos requisitos que vieram agora nessa nova norma, né? Teve a inclusão de alguns critérios mais específicos e detalhados, que é o processo de recrutamento, seleção, admissão, retenção e desligamento, que ele vem como um item core, a gestão de saúde e bem-estar dos colaboradores, e ouvidoria e tratativa de feedback, onde é exigido aí um canal de denúncia e ações preventivas aos colaboradores. Pode passar. Aqui falando um pouco sobre habilitação e registro profissional, isso já tinha na norma anterior, né? Porém, aqui a gente já exige que todos os médicos possuam o RQE, todos os que trabalham no centro diagnóstico e fazem a confecção de laudos. Então, é exigido que todos eles possuam o RQE junto ao CRM. Outro detalhe que eu não coloquei também no slide é a exigência do certificado não, é aquela certidão de regularidade para os outros profissionais, junto ao conselho de classe. Então, os profissionais biomédicos, técnicos, tecnólogos em enfermagem, né, para ter também, dentro da validade, essa certidão de regularidade. No critério de segurança ocupacional, já vinha aí, né, a exigência de vários programas, foi mantido como core na norma 6, e a gente trouxe também o programa de gerenciamento de riscos, NR1, que esse substitui o antigo PPRA, que eu acho que ele entrou, na verdade, ele entrou em vigor agora em 2025, se eu não me engano, 2024 para 2025, e que eles estejam implementados e atualizados, tanto o PGR-NR1, tanto o LTCAT, e os outros programas que já trazia a norma anterior também. Pode passar. Então, aqui, fazendo um resumo de tudo, da inclusão de novos critérios, o primeiro critério aqui, que ele ficou mais detalhado, ficou um critério somente para esse assunto, que é o 4.1.2, que é o processo de recrutamento, seleção, admissão e retenção e desligamento. Ele define processos claros e padronizados para recrutamento, seleção, integração, retenção e desligamento de colaboradores, promovendo alinhamento com as necessidades organizacionais e valorização dos profissionais. O outro item novo, que é o 4.1.7, que eu acho que é uma coisa muito bacana, que entrou aí, que eu acho que é bastante importante, né, hoje em dia, falar do bem-estar do colaborador. Então, é a gestão de saúde e bem-estar dos colaboradores, que exige programas de saúde ocupacional, avaliações periódicas de saúde física e mental e suporte a colaboradores em situações de estresse ou burnout, que vem acontecendo bastante nas empresas, casos de burnout, né? Então, ter aí todo um apoio para esses colaboradores. E o terceiro, 4.1.8, que é a ouvidoria, tratativa e feedback, ele requer um canal de ouvidoria seguro e acessível para denúncias, incluindo assédio e com ações preventivas com tratamento documentado. Esse critério, ele se liga com outros critérios, eu não sei se está na gestão da qualidade, gestão de riscos, também fala sobre esse canal de denúncias também é bastante importante, agora a gente colocou ele aí também na gestão de pessoas. E aí, só complementando que nesse ponto a gente está falando também de denúncias internas, né? Que são referentes aos colaboradores, também alinhado com uma mudança de exigência legal, aí, atualização da norma em torno disso. E no item 1, o pessoal pode estranhar, né? Fala assim, pô, mas isso tinha na norma anterior algo parecido. Tinha algo parecido, mas aqui a gente incrementou o item, né? E aí a gente deixou claro a questão dos processos padronizados de recrutamento. Ou seja, não só processo, mas um padrão para que as coisas aconteçam. A gente tem visto muito
em gestão de pessoas que existem os processos de recrutamento, a prática, mas eles variam, né? Então aqui a intenção é que esses processos sejam um pouco mais padronizados, garantindo ali que todos os requisitos que foram previstos sejam cumpridos durante essa etapa no processo, né? Vai lá, Andressa, desculpa interromper você. Não, imagina, é exatamente isso. Pode passar para o próximo. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a gestão de equipamentos. Na norma anterior, ele já falava bastante, né, sobre a gestão de equipamentos, sobre a exigência da documentação legal. Aqui a gente traz tanto o que já tinha na norma anterior, as exigências, e agora foca mais no ciclo de vida tecnológico completo mesmo, desde a instalação até o descarte do equipamento. Então, falando de aquisição e instalação, foi um critério mantido como core, e ele reforça que a validação deve ser feita por profissional capacitado e exige registros obrigatórios, como o levantamento radiométrico e o aceite dos testes técnicos sempre antes do uso clínico. Sobre o plano de gerenciamento de equipamento também, a gente trouxe como um requisito core, né? Na norma anterior ele não era, agora ele virou um core, reforça a importância do PGE implementado, monitorado e revisado periodicamente, incluindo os responsáveis e suas atribuições em cada etapa do ciclo de vida de um equipamento. Isso é bastante importante também, né? Bem definido. Pode passar, Anderson, por favor. Gestão de riscos e contingência, esse é um novo critério que a gente trouxe dentro da gestão de equipamentos também, é um critério core. Gestão de riscos e situações emergenciais, no caso são os planos de contingência, com foco em falhas de equipamentos críticos e notificação formal à Anvisa para a tecnovigilância. Então, na norma anterior, isso era mais coberto com o plano de contingência, que era no item de gestão de qualidade, e agora ele está também aí na gestão de equipamentos. E na inativação e descarte, também é um critério novo, específico para isso. Inativação e logística reversa, ele regula o processo de desativação segura e descarte responsável de equipamentos obsoletos, exigindo registros detalhados e conformidade ambiental e legal. Isso também não tinha, né, na norma anterior, falava alguma coisa no PGRSS, a gente também achou bacana, importante trazer também aqui na gestão de equipamentos agora. Pode passar, Anderson. Então, aqui de principais modificações, né? A norma versão 6, ela enfatiza o ciclo de vida tecnológico, desde a seleção até a desativação, e torna mandatório o plano de contingência específico para falhas de equipamentos críticos. Bom, pessoal, a minha parte é isso. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida aí a gente vai se falando, pode mandar no chat. Eu vou passar para o Anderson agora. Obrigado. Eu estou me sentindo no Jornal Nacional aqui. Repasso para o Anderson agora. Muito bom. Brincadeiras à parte, pessoal. Bom, essa parte de gestão de equipamentos, como vocês viram, teve uma importância. Eu queria destacar aqui na fala da Andressa a questão da conformidade ambiental, né? Então a gente tem agora uma preocupação adicional mais clara, né? Que é de manter os registros, né, e se preocupar com essa questão do impacto ambiental caso tenha aconteça o descarte. Saber a destinação, como que isso vai ser tratado, a depender dos equipamentos, né? E aí um olhar mais cuidadoso certamente para os equipamentos que emitem radiação, né? Mas não deixando também de lado equipamentos mais simples que também precisam ter uma destinação adequada, evitando que haja algum impacto ambiental indesejado aí dentro desse processo de inativação e descarte. E a logística reversa, que é algo também que é muito incentivado, que é você ter, por exemplo, o próprio fornecedor dando destinação do equipamento, né? Então, certamente, já é o fornecedor, a ideia é que o fornecedor talvez tenha mais capacidade resolutiva adequada para fazer essa logística reversa e em seguida o descarte, né?
Mas aí, então, seguimos aqui para a questão de gestão de insumos, produtos e serviços. E aí, quando a gente está falando de controle de qualidade, teleradiologia e telecomando, né? A norma 5 vinha um pouco mais tímida nisso, né? Focando nas questões relacionadas a métodos de monitoramento e precisão dos exames, né? E não havia também a previsão de controles específicos para fornecedores de telecomando. Telecomando, na verdade, não tinha nem. Esse termo nem aparecia na versão 5, né? É um termo que chegou agora para a versão 6. Ele não aparecia na versão anterior da norma. E ele foi mantido como core. E aí vocês vão também perceber que nessa revisão os serviços de apoio tiveram um aumento bem relevante em relação às questões dos requisitos core. Alguns, como esse aqui, do controle de qualidade telemantidos, mas outros também adicionados, e ao longo vocês vão perceber, ao longo da apresentação, vocês vão perceber isso com mais detalhes. Então, ele foi mantido como core e ele reforça a exigência do programa de controle de qualidade exclusivo para fornecedores de teleradiologia e telecomando. E aqui a gente também especifica um pouco mais o que seria esperado desse controle de qualidade, que é a inclusão do monitoramento em tempo real do SLA, que é o intervalo aí de prestação de serviços, né, entre solicitação e entrega, né, dos laudos e registro / análise de eventos adversos. E aí, isso foi um ponto bem controverso nas discussões, mas também ele inclui aqui essa questão de monitoramento dos prazos de laudo e do registro / análise de eventos adversos que devem ser comunicados caso aconteçam, isso tudo via sistema, né, que a teleradiologia utiliza, que se assemelha muito a um PACS, mas costuma que os sistemas de teleradiologia de interface, né, acabam agregando algumas outras informações. Então eles têm, por exemplo, possibilidade de upload de pedidos médicos, de indicação clínica, né, digitação de algumas informações referentes à anamnese de pacientes que são imprescindíveis para que o médico à distância elabore o laudo da melhor forma possível. Na parte de gestão de medicamentos, a versão 5 falava muito de rótulo, né? Ou seja, e também para as questões de controle e rastreabilidade ali, e validade. Na versão 6 também foi mantido como core esse item, e ele adiciona exigências detalhadas sobre o armazenamento controlado de medicamentos e contrastes. Essa questão de armazenamento sempre ficou... já existia uma exigência, mas ela era muito... ela não era tão direta como está na norma versão 6 agora, né? Então, onde ele fala claramente das exigências sobre armazenamento controlado de medicamentos. E, obviamente, isso aqui instiga a necessidade de se fazer um levantamento das características de cada medicamento e também dos contrastes, garantindo que as condições ambientais, conforme recomendação do fabricante, esteja sendo cumprida e também monitorada, né? Porque quando ela fala de controle, né, é necessário a gente entender também essa questão de monitoramento contínuo para a garantia das exigências. E também implementações de procedimentos de emergência para derramamento acidental de radioativos e controlados. Isso aqui também foi um item bem desafiador, porque a gente sabe que o tratamento para essas questões relacionadas a derramamento acidental, ele tem características muito peculiares, em especial quando a gente está falando de medicina nuclear. Então, também PET-CT, né? Então aqui a gente deu um olhar, a norma teve um olhar para isso, garantindo que haja uma rotina, que haja conhecimento do risco e que a conduta para essas limpezas de derramamento desses itens radioativos, os radiofármacos, enfim, todos esses itens que têm algum risco extra de contaminação ou de interação com as pessoas, que eles sejam corretamente tratados e que a sala entre aspas, numa quarentena de acordo com o tempo que é necessário e que é prescrito pelo fabricante também. Em relação ao descarte, a norma 5 falava muito de PGRSS, a norma
6 não é diferente, ela mantém, porque PGRCS é uma exigência normativa legal, mas ela ampliou, e aqui é um dos das transformações da versão 6, que traz muito mais, vamos dizer assim, detalhado e explícita essa questão da importância de tratar de forma sustentável as condutas. E aqui no descarte está bem claro. Então ele exige descarte de materiais, exige que o descarte de materiais radioativos, medicamentos controlados e outros resíduos perigosos siga protocolos específicos de segurança, né, conforme CNEM, Anvisa, e utilize empresas licenciadas. Então aqui também é importante, esse item inclusive é impactado pela qualificação de fornecedor, onde é importante que os serviços se atentem para que a empresa contratada seja qualificada para realizar esse descarte conforme a necessidade, né? E também conforme as exigências aí da CNEM, da Anvisa e dos órgãos ambientais, aí, sejam municipais ou estaduais. Bom, gestão de serviços terceirizados, o item novo aqui, que é o item 434, que foca o monitoramento regular da qualidade de serviços prestados por terceiros e exige contratos formais com cláusulas de conformidade e qualidade. Esse item aqui, em especial, é um item que tem o objetivo de dar um passo a mais na relação de serviços terceirizados. Primeiro porque a terceirização de serviços é uma realidade muito presente nas clínicas de radiologia hoje, principalmente pós mudança na lei que permite terceirização, inclusive de atividade fim, né? Então a gente teve uma preocupação de tratar essa questão de serviços terceirizados com o foco de garantir que esses serviços sejam monitorados para também conseguir garantir qualidades mínimas e entrega conforme as expectativas que forem acordadas nos contratos ou as expectativas que forem alinhadas com os contratantes. Então é muito importante esse item. Ele agrupa algumas funções também na norma que estavam dispersas, né? Algumas estavam em gestão de aquisição, outras em gestão de insumos, produtos e serviços, outra em teleradiologia. Então aqui ele deu uma condensada nisso e ele focou no monitoramento. É importante entender que nesses serviços terceirizados, talvez o maior impacto desse item novo seja a gestão das PJs dos médicos radiologistas, que são serviços terceirizados, e que precisam ter os seus critérios de avaliação estabelecidos, né? E aí a gente tem uma barreira importante para vencer, porque culturalmente esse tipo de avaliação ele não é muito comum ainda para o médico. Então a gente tem que encontrar uma forma aí de desenvolver essa questão, porque é importante que os terceirizados também agora sejam formalmente monitorados. Gestão de artigos de superfícies. Aqui a gente teve da versão 5, aqui a gente começa a ter um pouquinho mais de visão a respeito dos itens cores que foram itens que foram promovidos a core, vamos dizer assim. Então aqui em relação à classificação de áreas e procedimentos, ele foi mantido como core, assegura que a limpeza concorrente terminal ocorra de acordo com a classificação e mantendo registros, né? Na versão 5, essa exigência de registro ela não estava clara. É óbvio que quando estamos falando de auditoria, a questão da evidência é importante, né? Mas como isso não tinha uma clareza na exigência do critério, a gente optou por formalizar isso para manter esse registro das limpezas que são concorrentes e terminais, garantindo que também durante a auditoria nós consigamos atestar que o serviço realmente tem feito essas rotinas. Em relação a produtos saneantes, na versão 5 a gente falava bem por cima em relação a registro, né, na Anvisa, e também relacionado a controle de pragas no intervalo semestral, né? Na versão 6 a gente fala de produtos saneantes e controle de qualidade. A gente mantém a exigência de registro na Anvisa, por óbvio, né? Isso é algo que não tem como a gente abrir mão disso, mas também inclui a obrigatoriedade de sistema de rastreabilidade
para controlar o uso e a validade dos produtos, né? Então, aqui também é um controle a mais que deve se fazer, entendendo que controle de lote e validade é algo importante, não só na parte assistencial, mas também nesses outros produtos que também precisam ser usados conforme as especificações dos fabricantes. Então, por isso aqui essa história da questão da validade. Tá? Treinamentos, né? Aqui falava de treinamentos relacionados ao início da atividade do colaborador, e a gente expande isso para o treinamento da capacitação da equipe de higienização e também exigindo que o treinamento não seja apenas inicialmente, mas que hajam atualizações periódicas. Isso porque a gente sabe muito bem que ao longo da prestação de serviço as rotinas podem mudar, a classificação das áreas podem mudar, os produtos que são utilizados podem mudar, então é necessário que haja uma reciclagem e atualização também, garantindo que o que está previsto é o que está executado. Vocês que estão aí na rotina de auditoria devem saber muito bem, uma das situações mais comuns de vermos nos serviços é que muitas vezes o procedimento está estabelecido de uma forma, mas a prática está sendo feita de outra forma. Isso é algo bem natural de acontecer e tem mais chance de acontecer quando nós não temos essa atualização periódica dos treinamentos, porque a rotina vai fazendo a pessoa, dentro da sua expertise ali, da sua experiência, né, o tempo na função, faz com que a pessoa acaba realmente fazendo adaptações, seja por conveniência, seja por esquecimento ou desconhecimento de alguma prática que foi repassada no treinamento. Tá? Então aqui essa história de atualização periódica é algo que também acho que veio de forma muito bem-vinda nesse item, porque certamente vai aumentar muito a segurança, vamos dizer assim, de médio e longo prazo. Porque quando a pessoa entra, óbvio, ela recebeu o treinamento, está recente, né? Está simples de controlar. Vamos lá, então aqui fala que um destaque adicional aqui nesse item que a versão 6 integra o controle de pragas ao gerenciamento de saneantes e enfatiza a rastreabilidade do controle de qualidade dos produtos utilizados na higienização. Então essa parte de controle de pragas foi incluída aqui no item também. Ainda em desinfecção e esterilização, a gente tem aqui o processo de esterilização, né, e é importante aqui que foi mantido como core, reforça a obrigatoriedade de monitoramento integral. Eu estou hoje com a dicção terrível aqui, né, pessoal? Vocês me perdoem. Ao cansaço. Mas ele fala aqui do monitoramento integral, BOIDIC no primeiro ciclo do dia, integrador químico em cada carga, indicadores físicos em cada ciclo e indicador biológico diário. Aqui notem que a gente desceu mais no detalhe, né? Ou seja, a gente colocou algumas exigências aqui mais claras dentro do requisito, mas mantendo obviamente essa questão do procedimento BOIDIC, porque ele precisa realmente ser no primeiro ciclo do dia. Isso já está bem estabelecido normativamente. Então a gente quis deixar isso claro aqui também para não haver dúvida, né? Em qual momento que essa prática precisa acontecer. A parte de registros a gente reforçou que mantém a exigência de registros completos acessíveis por mínimo 5 anos, né? Então sem muita mudança aqui nesse requisito. E em relação à estrutura e calibração, mantido também a exigência de qualificação, instalação, operação e desempenho dos equipamentos e calibrações periódicas com padrões rastreáveis pela RBC, Rede Brasileira de Calibração. Então é a exigência da calibração e da calibração do calibrador, né? Então aqui também deixado mais claro essa questão ênfase nessa questão da RBC aqui. Pessoal, tudo bem aí? Vocês estão com dúvidas? Estão me acompanhando? Alguma angústia? Vou seguindo. O chat está muito quieto hoje. Mas vamos lá. Tudo certo, Anderson. Último item aqui. Processamento de roupas. Era um item separado na versão 5.
e ele foi integrado aqui no item de desinfecção, e ele requer procedimentos documentados para todas as etapas: coleta, separação, lavagem, secagem e ambientes separados para roupas sujas e limpas, mesmo em terceirização. O que é mesmo terceirização? Às vezes a gente tem empresas que terceirizam essa questão de lavagem de roupas, mas da mesma forma como fariam internamente, elas têm que garantir esse fluxo separado, por óbvio, né? Você não pode misturar nada contaminado com algo descontaminado e limpo, né? Então é uma rotina simples e óbvia, mas às vezes a gente compromete isso por vício em processo ou por desatenção, enfim. Então é isso, pessoal. Desinfecção e esterilização, a gente teve essa pegada. Entrando na TI, que é um dos itens que chamou mais atenção pela inclusão de novas questões aqui. Eu vou passar direito para vocês, vamos lá. Bom, TI a gente começa com segurança da informação, confidencialidade LGPD. A gente fala aqui que foi mantido como core o item 463, que fortalece a conformidade com LGPD, exige autenticação de 2 fatores, né? O MFA, como é chamado, Multiple Factor Authenticator, mascaramento de dados e assinatura digital ICP Brasil para documentos médicos. Essa questão aqui da assinatura digital, vocês vão recordar que existem 2 tipos de assinatura. Hoje mais comum que nós vemos nos serviços de imagem. A assinatura digitalizada, que é um recurso técnico que muitos sistemas têm, que é de você digitalizar a assinatura manual do profissional e depois, para que ele assine um documento, ele insere uma senha extra na hora que ele está formalizando a assinatura, ou o próprio fato dele estar logado no sistema pressupõe que ele tem poderes de assinatura e ele só segue assinando ali, e nos documentos, nos laudos principalmente, a assinatura sai impressa como uma figura. Essa é uma forma de assinatura digital, mas ela tem menos validade, porque como ela não tem registro único, ou seja, como ela não tem um código, um hash que garante que aquela assinatura é única e não foi alterada, esse procedimento, apesar de relativamente seguro, ele tem um risco de falsificação muito elevado. Ou seja, é fácil você promover uma falsificação num documento que foi assinado digitalmente. Mas não acontece a mesma coisa se você... Quer dizer, num documento que foi assinado digitalmente mesmo. Não acontece a mesma coisa se essa assinatura for no formato ICP Brasil, que é um formato que certifica a assinatura. Então, toda assinatura de documento no modelo ICP Brasil, que é uma cadeia de autoridade, não de delegação de autoridade, agora fugiu um pouco o termo técnico, mas a ideia é que toda assinatura que você faz pelo ICP Brasil, ela certifica digitalmente, isso gera um código, que a gente chama de hash também, que garante que aquela assinatura é única. Então, qualquer modificação que aconteça num documento que tem esse tipo de assinatura ICP Brasil, ele acaba eliminando a assinatura, ou seja, ele elimina a certificação, então fica evidente que aquele documento foi falseado, ou seja, é uma metodologia que permite que qualquer manipulação do documento seja facilmente identificada, ele perca a característica de documento assinado digital, perca esse hash aí, e, enfim, ele seja invalidado nessa situação. Então aqui a gente também, antes a gente apontava para a norma de certificação dos sistemas de teleradiologia, para seguir o nível de segurança 2 lá, conforme a norma da SBIS, que é a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, mas nós achamos que, como a SBIS já certifica sistemas, nós achamos que seria mais simples exigir a assinatura digital e não exigir todo o nível de qualidade da certificação da SBIS, que, apesar de ser importante, não impede que o sistema seja certificado na Anvisa sem essa certificação da SBIS. Mas é desejável que tenha, porque a certificação da SBIS, obviamente, aumenta o nível de segurança dos sistemas. Não sei se eu me fiz entender, porque é um termo
mais duro, mais hard esse aqui de assinatura digital. Rastreabilidade, né? Na norma 5 a gente comentava sobre requerer a rastreabilidade em todos os sistemas RIS-PACS e em caso de falha podendo ser evidenciada manualmente. Também foi um item que foi mantido como core, e aqui a gente tratou como assegurar que todo exame seja vinculado ao laudo por identificador único. Requer que o sistema registre a confirmação eletrônica de visualização dos laudos. Então esse identificador único aqui no laudo, vocês devem lembrar aí da rotina que tem vários nomes dependendo do sistema RIS e PACS que as clínicas usam, mas em alguns nomes eles chamam de prontuário, número de ordem, número do exame, então tem vários nomes isso aqui, mas na prática é um código único que não é o código do paciente, né, mas é um código único daquele laudo que foi dado. E por que isso? Porque se esse laudo for retificado ou alterado, para que um novo laudo seja feito, precisa ser atribuído um novo código. Então isso aqui é mais um nível também de garantia da... como que eu vou falar isso? Da integridade do laudo. É isso mesmo. Maravilha. E a confirmação eletrônica de visualização dos laudos também, porque a gente percebe que já existe um movimento em que os laudos estão predominantemente sendo disponibilizados no método online, então também é importante que, caso seja essa a forma de disponibilização do laudo, que haja um instrumento para que seja confirmado que o paciente visualizou, num processo semelhante aqui ao que é garantir a entrega, né? Hoje a gente faz o registro de entrega do laudo, como ele é físico, mas a gente não tem muitas vezes o registro dessa visualização quando ele está online. E isso é simplesmente uma última visualização do paciente, que é algo super simples. A grande maioria dos sistemas já tem isso como um padrão, não é nada que a gente esteja inventando, mas é uma exigência importante que o serviço precisa ter. Novas tecnologias, então isso não tinha critério específico na versão 5 e foi incluído um critério aqui sobre novas tecnologias, destacando a importância de validação técnica e profissional antes da implementação e também análise de risco e conformidade regulatória. A parte de novas tecnologias, ela é importante porque facilmente ela pode cair num limbo legal, né? Ou seja, você está usando algo que ainda não foi homologado oficialmente pela Anvisa, pode ser uma questão experimental, uma questão de pesquisa, né? Mas isso vai ser usado e esse uso precisa ser acompanhado de forma muito célere para que não haja nenhum prejuízo do paciente, nenhum risco ao paciente quando essas novas tecnologias forem utilizadas. Então precisa ter um ritual aqui de acompanhamento muito importante. IA, né? A inteligência artificial, assim, eu acho que todo mundo esperava que essa fosse uma inclusão na norma. Essa temática está dominando não só os noticiários e o nosso cotidiano normal, mas também a parte médica. Então aqui nós trouxemos ainda como primeiro passo dentro da norma, né, a inclusão do critério relacionado à inteligência artificial, prevendo que os algoritmos de IA sejam validados tecnicamente e que seus resultados sejam conferidos e validados pelo médico radiologista antes da liberação para o uso, né? E aqui recomenda-se também a indicação no laudo que houve uso de inteligência artificial. O cenário hoje, basicamente, o que nós vemos é inteligência artificial muito mais focada em acelerar e melhorar a qualidade de imagem, acelerar a realização de exames e melhorar a qualidade de imagem, e ainda de forma um pouco mais tímida, ou bem mais tímida, essas questões relacionadas a diagnóstico. Então, temos visto mais inteligência artificial em questões de produção e geração de imagem e também alguma coisa na produção de laudo, mas não de
autonomia na IA, na descrição, mas sim de facilitar o fluxo do médico na questão do laudo, e não de elaborar o laudo ou sugestão diagnóstica ainda. Eu, pelo menos, vocês estão ouvindo aí, se quiserem comentar se tem alguma experiência, mas eu ainda não vi dentro das auditorias que fiz e dos serviços que eu conheço, ainda não vi nada sendo usado para diagnóstico específico. Por outro lado, quando falamos em agilizar exames e melhorar a qualidade de imagem, isso já está amplamente disseminado. Eu acho que em todo lugar que vai, já tem alguém utilizando uma inteligência artificial para esse objetivo, seja do próprio fabricante, onde existe uma tranquilidade um pouco maior, né, porque o fabricante também passa pela homologação da Anvisa, então vamos dizer assim que isso é uma adoção mais suave de ser validado, como outros sistemas também, né, e aí a importância de entender também esses outros sistemas, se eles já passaram por algum tipo de validação como a da Anvisa, e promover a validação interna da clínica mesmo nesse sistema, tá? Bom, aqui eu deixei aqui essa questão aqui de um resuminho para vocês, é porque eu sei que vocês vão pegar o PowerPoint, então fica aí para consulta, tá? Não vou ficar lendo aqui em detalhes, senão a gente vai sair daqui só amanhã, porque o item é grande. Se alguém puder me sinalizar quanto tempo eu tenho. Então aqui a gente está finalizando essa primeira parte que fala vamos dizer assim, eu chamei de auditoria regular, que é a auditoria old school, né, que vamos até o cliente, ele é auditado e o cliente tem equipamento médico, ele tem clínica, funciona, e isso é um pouco diferente quando olhamos para a teleradiologia, né, que está muito focado na questão de laudo, obviamente, e que não tem necessariamente equipamento, né? Ou seja, é mais uma questão de serviço, né? Do que, obviamente, uma questão de prestação de serviço com estrutura física para exames também, né? Então, o princípio 4 da norma PAD versão 6 sinaliza que o apoio diagnóstico não se limita mais apenas à estrutura física e pessoal, mas se expande para a gestão de tecnologia de ponta, segurança digital, logística sustentável, vigilância robusta sobre a cadeia de suprimentos e terceirização, né, incluindo teleradiologia. Vamos lembrar que também tem aqui nesse item as exigências de teleradiologia quando o serviço não é uma tele, mas ele contrata uma tele. Né, e também as questões relacionadas a telecomando, que eu não deixei aqui especificado. Em relação à gestão de pessoas, ele traz um destaque, como a Andressa disse no início, para a questão da saúde, bem-estar e garantias de ouvidoria para casos de assédio, seja assédio pessoal ou sexual, também alinhado com uma mudança de visão que as organizações estão tendo a respeito desse tema. 10 minutos está ótimo, vou encerrar pontualmente. Também essa temática que está muito em evidência nos dias de hoje, né? Então aqui está aí uma demonstração de que as discussões não foram só aprofundadas, como também se preocuparam em estar na vanguarda das temáticas atuais que estão sendo discutidas aí em gestão, em qualidade e, obviamente, em diagnóstico por imagem. E passando um pouco para a teleradiologia, aqui eu queria dizer que eu mudei um pouco a lógica aqui, que foi um desafio fazer isso, porque quando a gente está fazendo a elaboração da norma, a gente não percebe, mas teleradiologia a gente tentou simplificar e ela ficou mais simples porque ela tem uma norma inteira só para ela, então você não precisa ficar procurando na norma o que se aplica a teleradiologia ou não. Você tem uma norma específica para teleradiologia que garante que tudo que está lá é aplicável à teleradiologia. Então isso foi um avanço enorme para dinâmica de auditoria, porque facilitou. Você não precisa ficar fazendo exercício de caça-palavra na norma para entender onde está aplicada a teleradiologia, ou então gastar a filosofia para ver se aquele requisito, por exemplo, de governança vai ser aplicado à teleradiologia. Então essa separação veio muito boa hora, facilitou a vida, e aqui, para vocês terem uma ideia, eu trouxe nesse primeiro slide o que foi excluído, né? Então a gestão de equipamentos foi excluído porque se entende que a gestão de equipamentos está com foco nos equipamentos que realizam exames,
né? E aqui a gente trouxe o foco na infraestrutura de TI da teleradiologia, que são os equipamentos que eles usam, né? Ou seja, são equipamentos que são direcionados mais na parte de informática, é computador, no break, não tem tomografia na teleradiologia, né? Se tiver, ela enquadra como, vamos dizer assim, auditoria regular e não como exclusivo teleradiologia. Gestão de artigos de superfícies, por óbvio também, né? Não faz sentido você falar de desinfecção de superfície quando a gente está falando em teleradiologia. Desinfecção e esterilização, a mesma coisa. Gestão de insumos, produtos e serviços. Foi reorientado aqui, ele era o item 4.3 e foi reorientado para 4.2 na norma de teleradiologia. Aqui o foco mudou de gestão de medicamentos e contrastes, né, para a qualificação de fornecedores críticos digitais, ou seja, entendendo que fornecedores digitais para teleradiologia, né, tem uma criticidade semelhante ao que medicamento tem para assistência. Né? Então a gente é insumo, né? Ou seja, os fornecedores críticos digitais são insumo. Por exemplo, rede, internet, armazenamento online, nuvem, enfim, sistemas e por aí. Então esses aqui foram os itens excluídos. Não precisa se preocupar em guardar isso, tá, pessoal? Quando vocês acessarem a norma na parte de teleradiologia, esses itens não vão estar lá. Então, assim, não é que não exista um item 4.2, por exemplo, mas o item 4.2 não vai ser gestão de equipamentos, tá? Então, para acalmar o coração de vocês, quando vocês pegarem a norma de tele, entenda que como se fosse uma outra norma. É PAD para a tele. Então, ela tem essa característica de ter... a gente fez uma higiene da norma, né? Ou seja, tiramos o que não é aplicado à tele e deixamos só o que é aplicado. E aí, dentro dos itens que permanecem, antes a gente tinha gestão de pessoas, e aí lembrando que gestão de pessoas não era focado para a área de teleradiologia, e aqui a gente fez esse foco, né, quando fizemos a alteração do requisito. E aí na tele a gente tem a gente abrange o dimensionamento, recrutamento, desligamento com alinhamento de TI para finalizar os acessos, né? Ou seja, há uma preocupação aqui que no desligamento na teleradiologia a parte de sistemas seja prontamente desligada, porque diferente do serviço físico, onde muitas vezes os aplicativos, os sistemas estão dentro da rede interna, na teleradiologia eles estão na rede externa muitas vezes, apesar de ter garantias aí de redes VPN, conexão ponto a ponto, mas alguns sistemas pode ser que isso não aconteça. Então aqui a gente tem esse destaque para finalização imediata dos acessos, no caso de desligamento de algum colaborador. Tem também ênfase aqui em relação a LGPD e segurança da informação, e ergonomia e bem-estar no trabalho remoto e híbrido, aqui os grandes desafios do teletrabalho, né, ou do trabalho remoto, que são as questões de ergonomia e de bem-estar, porque você está isolado, está trabalhando num cômodo fechado por muitas horas. A radiologia tem uma característica ainda de estar com baixa luz, então tem os desafios próprios aí do trabalho remoto que precisam ser observados, tá? No 4.2, que era gestão de equipamentos, na tela ele virou gestão de insumos, produtos e serviços, e o foco aqui, a gestão dos fornecedores críticos digitais, como eu já tinha destacado lá em cima, quando eu expliquei da retirada, né, da troca de número. Mas aqui ele destaca também quais são esses fornecedores críticos. Ele já dá um direcionamento para que os clientes entendam como classificar esses serviços críticos digitais. Então ele fala PACS, nuvem, suporte de TI, prestador médico PJ remoto, né? E também inclui aqui o controle de insumos operacionais, como certificados e licenças, que também são objetos de controle digital dentro da teleradiologia. Eu estou terminando, tá, pessoal? Então o 4.2, que era o 4.3 na versão regular, virou 4.2 na tele. Ele é focado na qualificação de fornecedores críticos, como plataformas de PACS, VNA, TI, PJ de médico, critérios de gestão de medicamentos e
e contrastes não se aplicam aqui, como eu disse, né? Assim, eu tô formalizando só para vocês entenderem, porque na prática é fácil perceber que isso não é aplicado no contexto de teleradiologia, apesar de que a teleradiologia tem interface com o uso de medicamentos de contraste, mas a interface é nas informações que são necessárias ao laudo. Se usou contraste, qual usou, qual a quantidade ou não, medicamento a mesma coisa, se o paciente toma algum medicamento, enfim. Mas em âmbito informacional e não, vamos dizer assim, propriamente de conduta de uso pela tele. Tá? Tecnologia da informação é o pilar central de apoio, né? Então abrange para a tele, isso aqui é um requisito que, vamos dizer assim, é muito aplicável, ou seja, está muito aderente aos processos da teleradiologia. Então a gente traz aqui os mesmos critérios core, mas com ênfase em conformidade da estação remota, e aqui garantindo que o médico que está laudando à distância, que ele tenha os requisitos mínimos no seu instrumento de trabalho, que é o computador, para dar o laudo de acordo com as melhores práticas. Em especial, os monitores diagnósticos, né? Ou seja, com curva DICOM, que é uma configuração, o CBR tem material sobre isso para vocês consultarem. A questão de calibração, segurança de acesso, VPN, múltiplo fator de autenticação, rastreabilidade da integração com o cliente, ou seja, entender como que a informação circula cliente médico à distância, né? E uso transparente e validado de inteligência artificial. Esse tema de essa palavra transparente, uso transparente da inteligência artificial, notem que já é a segunda vez que aparece desse jeito aqui, né? Na versão regular, nós falamos de desejável informar no laudo que foi feito com o uso de inteligência artificial, e aqui a gente também estimulando essa questão de transparência a respeito do uso da inteligência artificial na rotina de laudos também. A gente também... Opa, deixa eu ver. Eu acho que eu repeti esse slide. Eu repeti. Bom, em resumo aqui, na teleradiologia, nós tivemos a exclusão dos ativos físicos e biossegurança dos requisitos, né, como eu já falei com vocês. Então, do princípio anterior, a gente eliminou os requisitos relacionados à gestão de equipamentos de imagem, à gestão de higiene, desinfecção e esterilização. Isso não faz mais parte do escopo de teleradiologia. Também não fazia antes, mas agora foi retirado da norma deles, né? Foco muito grande em segurança digital, como eu falei, sobre relacionado principalmente a duplo fator de autenticação, como funciona a segurança dos dados pessoais e sensíveis, o tráfego desses dados entre a teleradiologia e o cliente, e também a questão relacionada à segurança da infraestrutura que o médico à distância está utilizando para dar o laudo. Isso é uma questão muito crítica. Eu, enquanto auditor, já peguei uma vez no cliente uma prática que tinha extremo risco de prejuízo na qualidade de visualização de imagem pelo médico, pelo protocolo que era utilizado para conexão e visualização das imagens, que não era um protocolo validado para isso. Então a imagem tinha uma perda de qualidade muito grande, certamente com impacto no laudo. A gente viu isso na auditoria, foi orientado, obviamente corrigido pelo cliente. Controle de fornecedores digitais, também tem um foco grande aqui na qualificação pelo serviço de tele das soluções tecnológicas. Então, PACs, nuvens, serviços de TI avançados, serviços de segurança em TI e também dos prestadores médicos, aí, pessoa jurídica. E, por fim, a responsabilidade compartilhada na teleradiologia, que é essa questão de ter um requisito específico lá, né, na norma regular, e aqui para monitorar a qualidade da radiologia que contrata. Então, vocês notem que lá na norma regular a gente tem um requisito que controla a qualidade e qualifica o serviço de teleradiologia que presta serviço. Mas aqui é o próprio serviço de teleradiologia que a gente está falando. Então aqui também
a gente tem todo esse... Por isso que foi pensado toda a norma, né? Mas nos serviços que não são tele, mas utilizam serviço de tele, a teleradiologia é considerada um serviço crítico e também tem toda a validação. Não precisa passar por toda essa norma, mas tem uma validação específica com critério específico para aqueles clientes que têm contratado empresa de radiologia, de teleradiologia, e não para aqueles que são teleradiologia. Para aqueles clientes que são as duas coisas, obviamente, aí a gente vai aplicar as duas normas e possivelmente vai ter toda uma metodologia para isso também no futuro. E por fim, aqui na tele, a gente percebe que as diferenças nos critérios destacam o papel central da tecnologia da informação, ou seja, tecnologia de informação é a assistência na teleradiologia, né? Então é por isso que está tanto em evidência na norma, a gente se preocupou tanto em destacar quais são os controles e as necessidades de procedimentos, de acompanhamento que precisam ter nessa área. Tá? Diferente da outra gestão, que a gente também tem a questão de ativos físicos e práticas locais, que também tem um peso importante para a qualidade do serviço e também para a segurança do paciente. É isso aí, pessoal. Obrigado. Perguntas, dúvidas, angústias? Acho que eu passei um pouquinho dos 10 minutos. Deixa eu ver. Quase, né? Passei 3 minutos. É uma vitória. Eu vou parar meu compartilhamento aqui para a gente conversar um pouco. Pessoal, quem tiver dúvida, quem quiser abrir câmera, abrir o microfone, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. O webinar fica gravado, né? Ele vai para o ar depois essa gravação. Demora um pouquinho porque temos que fazer as validações lá internas do CBR. Então, se você entrar amanhã lá, hoje nós estamos gravando aqui no dia 27 de novembro, mas se você entrar lá amanhã, você ainda não vai ver esse webinar lá. Mas provavelmente na próxima semana já vai estar disponível para vocês. E aí vocês também podem continuar mandando dúvidas pelos outros canais, ou pelo canal do CBR, ou lá onde o vídeo está postado também, que nós fazemos toda uma curadoria e não deixaremos de responder suas dúvidas por lá. Mas quem quiser se manifestar agora, fique à vontade. O tempo agora é de vocês. Alguém? Anderson, na verdade foi assim, parabéns para você, pela Andressa, que foi assim muito, como sempre você é muito, como que a gente vai falar, né? É muito explicativo, né? Quando você dá aula e quando você se manifesta, a Andressa também foi muito clara. Dúvidas, eu acho que a gente vai ter muitas no decorrer do período, você entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente vai ter que realmente, estou falando por mim, mas eu acho que tem uma parte dos avaliadores que devem pensar exatamente como eu, e que isso daí a gente vai tirar e vai dirimindo isso conforme o processo vai ocorrendo, É verdade. né? Pensando agora, eu acho que é impossível vocês serem mais claros do que vocês foram. Mas não É tenha desafiador dúvida, mesmo. Pô. não tenha dúvida que durante o processo algumas mensagens é possível que você receba. Por favor, mandem. Com certeza. É natural, pessoal. Agora a gente passa por um período também, quando eu falei de adaptação da certificação, né? Nós também passamos agora por um período que é um período de adaptação também dos auditores, né? Então, é sair um pouco da zona de conforto, de já conhecer a norma de trás para frente, né? Que era uma maravilha, não vou mentir sobre isso. É muito bom quando você já está tão acostumado com a norma que você já navega por aquelas páginas ali com mais facilidade. Então tem sim um desafio agora nosso de adaptação, é natural. Alguns termos novos que trouxemos para essa norma que não tinha nas outras, a gente vai precisar também reforçar. Mais um detalhe interessante, que é a versão nova da norma que já está disponível no site do CBR. Vocês têm no final da norma tem um glossário muito mais extenso do que na versão anterior. Então, assim, houve uma preocupação muito grande com essa questão do glossário, porque sabemos que
muitos termos não são do cotidiano das pessoas. Então, se você olhar o glossário, cara, ele tá assim, tipo, 8 vezes maior do que tava na versão 5. Então, Muito maior. tá muito mais explicativo também. Então, utilizem certeza. o glossário, tirem as dúvidas. Exato. É isso, então. É Todo isso. mundo, se não tiver nenhuma pergunta, vamos quintar. Ok. Angelina, finalmente, fazendo uma parte aqui. Alice, já parou de gravar, não? Ainda não. Não? Eu vou esperar. É bom não fazer a parte. Seria bom. Eu vou esperar, eu vou esperar. Gente dita. Maravilha. Não, eu ia conversar com ele, não é nada muito. Não é nada censurável, não, Laura. Fique tranquilo. Opa! Coincidentemente, não, porque a Angelina tem um trabalho muito legal com um grupo de amigos. E coincidentemente, ontem eu recebi um livro de presente e esse livro veio acompanhado de um tissuru. Eu finalmente entendi o que é um tissuru, que é um pássaro de papel, um símbolo interessantíssimo da cultura japonesa, se eu não me engano, né? E que eles dizem que quando você faz 1000 tissurus, você tem... Como é que é, Angelina? 1000 tissurus é um número simbólico, né? Que mostra que quando você alcança essa marca, coisas boas acontecem. Então, depois de muitos anos, eu entendi o que é o tissuru. Eu sempre que eu lembro da Angelina, eu lembro com carinho dessa história do tissuru. A história Então, famosíssima do tissuru da Angelina. Esse era uma parte. Agora eu sei o que é. Muito bom. Mas a ideia é essa mesmo. Muito bom, bacana. Beleza, Você pessoal. nunca Então, vai esquecer obrigado. de mim, Anderson. Obrigado, Andressa, aí, que me aguentou nas minhas correrias, porque a gente voltou de auditoria junto, com a apresentação. Eu que A Andressa. Anderson. Foi ótimo. Tamo junto, pessoal. Então é isso, pessoal. Boa noite aí. Boa noite, Alice. Obrigado. Boa noite, Angelina, Laura. Boa noite, gente. Carlos, Boa noite. Henrique, obrigado aí pela Andressa, participação. Parabéns, pessoal. Excelente Parabéns. apresentação. Parabéns. Um abraço aí. Bom descanso para Tchau, todos. tchau. Aí com a Tchau, tchau. gente. Beijo para todos, gente. Bom Tchau. final de semana para vocês. Valeu, tchau. tchau. Beijo.